Fala, galera! Hoje o papo é sério. Vamos falar sobre um problema grave que afeta milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar das 10 favelas mais perigosas do Rio, lugares conhecidos pelo histórico de violência e conflitos constantes entre facções criminosas e a polícia. Mas antes de começarmos, e isso é muito importante, gente, precisamos ter em mente que esses lugares que vamos mostrar são muito mais do que apenas pontos de violência. São lugares onde moram famílias, trabalhadores, pessoas de bem que lutam diariamente por uma vida melhor, igualzinho a gente. As favelas cariocas são lugares cheios de cultura, de histórias inspiradoras e de gente que merece ser ouvida. Então, se você quer entender melhor a situação da segurança pública nas favelas cariocas e como ela impacta a vida de milhares de pessoas, fica comigo até o final do vídeo. Começando nossa lista pela 10ª posição, a gente vai para a zona norte do Rio, no bairro de Campinho, para falar do Morro do Fubá. Infelizmente, essa comunidade carrega o peso de ser conhecida como um dos redutos do tráfico na região. O Morro do Fubá já viveu na pele, e ainda vive, diversos confrontos entre facções rivais, além das operações policiais que, infelizmente, acabam tornando a área ainda mais perigosa, principalmente para quem mora lá. Mas é importante a gente lembrar que, mesmo com essa realidade cruel, existem moradores que lutam bravamente para mudar a imagem do Morro do Fubá. São pessoas que se dedicam a projetos sociais, iniciativas culturais e ações que levam esperança para a comunidade. É preciso dar voz a quem luta por mudança, apoiar os projetos sociais e exigir das autoridades soluções para combater a criminalidade e levar mais segurança para essas áreas. O nosso 9º lugar fica pertinho do centro do Rio, em Santa Teresa, um bairro lindo e histórico. Mas é ali, pertinho dos pontos turísticos, que a gente encontra o Morro da Coroa, uma comunidade que, infelizmente, também sofre com a violência. A localização do Morro da Coroa é estratégica, próxima ao centro da cidade, o que acaba atraindo a atenção de grupos criminosos e, consequentemente, a disputa pelo controle do tráfico. A troca de tiros, infelizmente, é uma realidade para quem vive no Morro da Coroa. É preciso que as autoridades olhem com mais atenção para essa comunidade, invistam em segurança, em projetos sociais, em oportunidades para que os moradores possam viver com dignidade e paz. Chegamos ao 8º lugar da nossa lista. E dessa vez a gente vai para uma das maiores e mais conhecidas regiões de favelas do Rio de Janeiro, o Complexo da Penha. Estamos falando de um conjunto de várias comunidades, como a Vila Cruzeiro e o Morro da Fé, que vivem sob o domínio do tráfico, com disputas constantes por território. Assim como o Complexo do Alemão, que a gente vai falar mais pra frente, o Complexo da Penha também já foi palco de grandes operações policiais, com o objetivo de combater o tráfico e levar paz para a comunidade. Mas a verdade é que a violência ainda persiste. É preciso muito mais do que apenas operações policiais. É preciso investimento social, oportunidades de educação, de cultura, de lazer. E na 7ª posição, a gente tem uma comunidade que ficou mundialmente famosa por um filme que mostrou a dura realidade da violência, A Cidade de Deus. O filme, baseado no livro do mesmo nome, chocou o mundo ao retratar a violência extrema vivida na favela. E mesmo após anos do lançamento do filme, a comunidade ainda luta contra os mesmos problemas. De um lado, a gente vê a força da comunidade, com projetos sociais incríveis, moradores engajados em mudar a realidade do local. Mas, por outro lado, a violência ainda está presente no dia a dia, com o tráfico de drogas e os confrontos armados. É preciso quebrar esse ciclo, com investimentos em segurança, em educação, em cultura, em oportunidades para os jovens. Chegando ao 6º lugar da nossa lista, a gente vai para um dos maiores complexos de favelas do estado do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré. Localizado entre a Linha Vermelha e a Avenida Brasil,
duas das vias expressas mais importantes da cidade, a Maré é um lugar que, infelizmente, também sofre com a violência. A gente está falando de um conjunto de 16 comunidades, com mais de 140 mil habitantes, que vivem sob a ameaça constante de tiroteios. Os tiroteios são intensos, principalmente nas áreas dominadas por facções criminosas diferentes. Mas, mesmo diante de tanta dificuldade, existem ONGs e projetos comunitários que lutam bravamente para mudar a realidade da Maré. São iniciativas que levam educação, cultura, esporte e esperança para os moradores, mostrando que existe um outro lado, um lado de união, de força e de vontade de transformar a comunidade. O quinto lugar da nossa lista vai para um lugar que já foi símbolo de um projeto de pacificação, mas que, infelizmente, voltou a ser um dos mais perigosos do Rio, o Complexo do Alemão. Localizado na zona norte do Rio, o Complexo do Alemão já foi palco das Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, um projeto que tinha como objetivo levar paz para as comunidades. Mas, infelizmente, o projeto não deu certo e a violência voltou com tudo. Os confrontos entre traficantes e policiais são frequentes, e os moradores vivem com medo, nunca sabem quando vai começar um tiroteio. É preciso investir em educação, em cultura, em lazer, em oportunidades para os jovens. Em quarto lugar, a gente chega na maior favela do Brasil, um lugar que é até ponto turístico para muitos estrangeiros, a Rocinha. Localizada na zona sul do Rio, a Rocinha é um lugar cheio de contrastes. De um lado, a gente vê a beleza da comunidade, com suas casas coloridas, o comércio vibrante, a vista espetacular para o mar. Mas, por outro lado, a Rocinha também enfrenta problemas sérios com a violência. A disputa pelo controle do tráfico é acirrada na Rocinha, e os tiroteios são frequentes. A Rocinha precisa, urgentemente, de um plano de segurança pública eficiente, que garanta a segurança dos moradores e dos turistas. E chegamos ao top 3 da nossa lista, galera. O terceiro lugar vai para o Complexo de Manguinhos, localizado na zona norte do Rio. Infelizmente, a violência é um problema crônico nessa região. Os confrontos entre grupos criminosos e a polícia são frequentes, e os moradores vivem em constante estado de alerta. A presença de armas de fogo pesadas é assustadora. Os moradores de Manguinhos merecem viver em paz, com segurança para trabalhar, estudar, criar seus filhos. Em segundo lugar na nossa lista, a gente tem o Jacarezinho, uma comunidade que ganhou destaque internacional em 2021, durante uma operação policial que resultou em dezenas de mortes. O Jacarezinho é um lugar que sofre com a violência há muitos anos. A comunidade é dominada por facções criminosas, e os tiroteios são uma parte triste da rotina dos moradores. É preciso que as autoridades encontrem soluções para combater a violência no Jacarezinho, mas sem recorrer ao uso excessivo da força. Os moradores do Jacarezinho merecem viver em paz. E chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. O lugar considerado o mais perigoso do Rio de Janeiro atualmente, a Vila Kennedy. Localizada na zona oeste da cidade, a Vila Kennedy é um lugar que vive sob o controle do crime organizado. A presença do tráfico de drogas é intensa na comunidade e os confrontos armados são constantes. Os moradores vivem com medo, sem saber quando a próxima tragédia vai acontecer. A Vila Kennedy é um exemplo claro de como a violência pode destruir uma comunidade. É preciso investir em educação, em cultura, em lazer, em oportunidades para os jovens. E aí, galera, essa foi a nossa lista das 10 favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. É um retrato triste, mas que precisa ser mostrado, debatido. Mas é importante a gente lembrar que, por trás de toda essa violência, existem milhares de pessoas trabalhadoras, honestas, guerreiras, que lutam diariamente para melhorar a realidade das suas comunidades.
São essas pessoas que nos inspiram a continuar lutando por um Rio de Janeiro mais justo e menos desigual. E você? O que pensa sobre isso? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Deixa aqui nos comentários e não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!